Bom dia, meus amados. Como é de costume, eu faço sempre meus vídeos sobre o monte, mas hoje eu quis trazer uma palavra um tanto diferente para os que me ouvem. E daí eu estou aqui na minha residência. Meus amados, a minha mesa é pequena. Essa semana está chegando uma mesa grande, graças a Deus, bênção do Senhor. Mas minha mesa é pequena, muito pequena. Vou mostrar aqui para os irmãos. Sobre esta mesa, eu tenho Vivendo a Maturidade Cristã, A Trégua, Erros e Acertos de Homens segundo Coração de Deus. Esse eu gosto muito. Jonas. E a Mensagem que Transforma a Cidade. O Grande Conflito, entre muitos outros, Vencendo o Mundo, etc. Muitos. Como tudo começou. Muito bom, muito bom. Deixa eu colocar aqui ao lado. Falta de espaço na mesa. Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada. Essa então eu amo. Gigante, né? Essa eu amo. Essa minha Bíblia tem muitos anos comigo. Minha sogra, minha ex-sogra, mas que eu a tenho no coração, essa Bíblia tinha perdido a capa, estava lá meio que jogada e eu triste porque não mais a usava, e de repente minha sogra me presenteou, mandou encapar e hoje eu aguardo com muito amor, muito carinho. A minha sogra, minha ex-sogra, Dona Zéza, que hoje está lá em Recife com alguns dos meus filhos. Amados, por que eu trouxe isso para os irmãos? Nós vivemos num mundo democrático, ainda que essa democracia está um pouco ameaçada por alguns ministros do STF, mas não é o caso aqui neste momento. Porém, o cristianismo ainda pode manter suas portas abertas e sua livre expressão. Ainda não estamos sendo boicotados, caçados nas redes sociais. Uma pesquisa, assim, bem superficial, eu constatei que nos dias de hoje temos 22 países proibido circular a Bíblia. Vou dizer aqui o nome de alguns deles. Tréia, Iêmen, Irã, Arábia Saudita, Maldivas, China, Vietnã, Uzbequistão, Turquia, Turcomenistão, Catar, Tajiquistão, Cazaquistão, Butão e Omã. Esses são os países que são radicais quanto à palavra divina. Alguns cristãos nesses países, não em todos, mas na sua maioria, se você matar um cristão, você não cometeu crime. Os cristãos são perseguidos, presos, açoitados, como relata a Bíblia lá durante a peregrinação de Cristo e dos apóstolos. Queridos, temos que saber viver a palavra de Deus e aproveitar esse momento sublime e único para nós brasileiros e muitos outros países europeus, como da América do Sul, do Norte, da África, etc. Infelizmente, quer dizer, felizmente vivemos na graça. Infelizmente, poucos sabem fazer uso desta graça e abusam da graça que Deus nos concede. Não somos merecedores, nenhum de nós somos merecedor da graça, mas Deus deu a todos. Infelizmente, hoje, alguns estão abusando da graça. Mas isso é profecia bíblica. Cristo lá no início já dizia como seria o fim. Trouxe para vocês
dois textos. Um se encontra no livro de Mateus, versículo 7, capítulo 7, versículo 1 e 2, que diz assim: Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Vamos a uma outra Bíblia. Tiago, capítulo 3, versículo também 1 e 2. Tiago 3, 1 e 2. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Não julgueis para que não sejais julgados. Com a medida com que julgas, também serás julgado. E aqui, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que recebendo mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Amados, alguns têm acesso à palavra com mais facilidade, não é nem por ser merecedor, ordem divina. Às vezes, outros até são por ordem divina, mas como Saul, ungido de Deus, se desvia da palavra e se achando um ungido, crê que está cumprindo com a palavra. Infelizmente. Quantos de nós hoje não entramos na igreja buscando, na esperança de, ao ir cultuar o Senhor, com o nosso louvor, com a nossa adoração, vindo ao altar, palavras de apoio, de fortalecimento, de crescimento espiritual, e às vezes nós saímos de lá destroçados, porque as palavras só vêm de julgo. Nosso Senhor Jesus Cristo teve alguns encontros sublimes para os dias de hoje. Encontro com a prostituta. Ninguém lançou pedra sobre a prostituta pós defesa de Cristo. Encontro sobre uma mulher, digamos, devassa, pois vinha de diversos casamentos. E o homem com que ela se encontrava naquele momento não era seu esposo. Ora, a Bíblia não diz que ela estava com um homem casado. A Bíblia diz apenas que ela não era esposa. Ele não era esposo dela. Mas Jesus também não a condenou. Ao contrário, o relato mostra que ela tem um anseio na chegada de Cristo, do Messias. E aí Cristo se apresentou a ela e ela correu para chamar o povo para ouvir a Cristo. Amados, Jesus na terra foi maravilhoso. Multidões chegavam a ele. Quando dizia, olha, o mestre se encontra em tal cidade, multidões iam ao encontro deles. Você acha que um cego estaria na porta de uma igreja de sorriso aberto? Estava passando momentos difíceis. Um mendigo, um endemoniado, estava passando momentos difíceis. E Jesus chegou para ajudar, para aliviar o fardo, o cargo. Hoje eu insisto em dizer, ter riqueza nem sempre é bênçãos. Abrir sua geladeira e ter de um tudo, entrar no supermercado e pegar de um tudo sem se preocupar com o que tem no bolso, porque sabe que o que tem é mais que suficiente, nem sempre é bênçãos, meus queridos. Fiquemos atentos. Você está numa ascensão profissional ou empresarial, nem sempre é bênção. Você está numa queda profissional, empresarial, ou numa estagnação, numa situação difícil, nem sempre é provação. Quem está lá no alto, profissionalmente, financeiramente falando, não use desses argumentos para machucar ou humilhar quem você acha que está lá embaixo. Não abra a sua boca para dizer
quem vai subir aos céus. Não abra a sua boca para dizer quem Deus escuta as orações e quem Deus não escuta as orações. Não abra a sua boca para expulsar da casa do Senhor A, B ou C porque você não gosta ou porque ele lhe confronta. Quando Deus disse a Pedro, tu me amas por 3 vezes e disse apacenta as minhas ovelhas, porque a missão era árdua. Porteiro sabe o que é lidar com o público. Vigilante sabe o que é lidar com o público. Recepcionista sabe o que é lidar com o público. Você que é líder religioso, a sua maioria sabe o que é lidar com o público. Não é fácil lidar com o público, não é fácil. Mas foi a profissão que eles escolheram. Alguns nem escolheram, mas que a vida os levou. E eles procuram executá-lo dando o seu melhor. Como líder religioso, você também tem esta obrigação de dar o seu melhor, de abraçar a todos, independente da situação, dos problemas que ele lhe causa. Abraçar a todos. Jesus, em momento nenhum, expulsou Judas. Muito pelo contrário, Jesus estava sempre ensinando, exortando, advertindo. E aquelas palavras era para lhe abrir os olhos e ele voltar do seu mau caminho. Ele se manteve ali. Jesus está isento da prática do Judas. Jesus está isento. Jesus não o conduziu a trair a Jesus. Ao contrário, Jesus o alertou não só uma vez. Amados, se hoje eu posso, na minha mesa, ter diversas Bíblias, se hoje eu posso, na minha mesa, no meu quarto, ter diversos livros, porque Deus assim quis, para que a palavra não ficasse só na mão de 2 ou 3, como era antes de Cristo. O homem não tinha acesso à palavra, ele vivia pelo ouvir, e por ele viver pelo ouvir, a Igreja Católica cresceu absurdamente, porque os líderes religiosos católicos conduziam-nos desta forma. Amados, Deus deu acesso a todos à Bíblia, pelo menos no Brasil e diversos outros países, exceto esses que nós falamos, por causa dos seus governos comunistas. Não foi para tirar a autoridade do pastor, do líder religioso, do presbítero, do arcebispo, etc. Não foi para o profeta, etc. Não foi para tirar a autoridade deles que ele nos deu, mas foi para que não sejamos conduzidos como cavalo. E o mais importante em tudo isto é que além da palavra estar ao nosso alcance, está ao nosso lado, aqui, nesta cadeira, ou aqui em pé do meu lado, está nosso Deus, o Espírito Santo. Sim, Deus, me refiro a Ele como Deus porque é o que Ele é. Quando Jesus subiu aos céus, os apóstolos ficaram lá parados, com cara de bobo, de tacho. E por que ficais aí? Disse o anjo. Ora, ele se vai, mas um dia ele volta. Até a volta dele, ele deixará convosco o Espírito Santo, consolador, orientador, guiador. Amados, Deus é maravilhoso e não falta conosco em nada. Temos que ter sabedoria para usarmos da graça e não sermos por ela condenados. Porque a graça é muito boa, mas não esqueça, podemos sim vir a ser condenados por usarmos de modo errôneo. Se você tem a oportunidade no altar do Senhor, agradeça ao Deus todos os dias e lute para que você, em oração, em jejum, etc., para que você mantenha essa oportunidade em obediência e seja bênção para com todos os outros. Para que, através dos seus ensinamentos, outros fortaleçam espiritualmente. Esse é o conselho que eu tenho a vocês na manhã de hoje. Paz seja com todos. Fui.